Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material interessante sobre discernimento espiritual. O foco é entender como é que se avalia, sabe, a origem dos ensinamentos que circulam por aí. A nossa missão aqui é extrair os pontos principais dessas notas que a gente recebeu sobre isso. Ok, vamos lá então. O texto começa destacando um dom espiritual específico lá de Coríntios 12:10, o dom de discernir os espíritos. E o interessante é que o material ressalta que esse dom, apesar de fundamental, parece um pouco praticado hoje em dia. Mas é chave, né? Para saber de onde vêm as mensagens. Olha, esse material que a gente está vendo, ele aponta três fontes possíveis para essas mensagens espirituais: o Espírito Santo, o espírito humano e também espíritos malignos. Vamos focar um pouquinho agora na questão do espírito humano. O texto cita Gênesis 2:7, quando Deus sopra o fôlego das vidas, né? O Nishmat Hayim em hebraico. E segundo a análise aqui, esse plural vidas não é à toa. Indicaria tanto a alma, que o texto liga ao sangue lá em Levítico, quanto o espírito mesmo, que veio de Deus e para ele retorna, como diz Eclesiastes 12:7. Exato. E um ponto central que essas notas trazem é que o pecado causou uma espécie de morte nesse espírito humano. Não que ele deixe de existir, mas fica separado de Deus, entende? Só que mesmo separado, ele não é neutro. A questão é, ou ele se reconecta com Deus pela regeneração, ou ele pode acabar se ligando a influências malignas. O que é fascinante aqui, na perspectiva dessas notas, é como o estado espiritual de uma pessoa determinaria a fonte da sua adoração. Certo. E como é que a gente faz para saber a diferença? Aí é que a coisa fica bem interessante. O material nos leva direto para 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provem os espíritos se procedem de Deus. A ênfase aqui, segundo o que a gente leu, não é tanto sobre possessão demoníaca, mas sobre a inspiração que está por trás de um ensino. É um chamado para testar a fonte mesmo. Isso. E o teste principal que o texto propõe está logo em seguida, nos versículos 2 e 3 de 1 João 4. A inspiração que vem de Deus, de acordo com essa análise, sempre vai levar a pessoa a confessar que Jesus Cristo veio em carne. E essa palavra confessar é bem detalhada aqui. Não é só falar da boca para fora, uma declaração simples. É um reconhecimento profundo que implica fé com fé, como diz o texto. E essa fé é vista como um dom de Deus. Ou seja, a ideia é que só uma mensagem que tem origem divina poderia gerar essa confissão autêntica, genuína. Entendi. Então, essa confissão sobre Jesus ter vindo em carne, ela carrega um peso teológico enorme aqui nesse material. Sim, um peso bem grande. É interpretada como um reconhecimento duplo, sabe? Reconhecer Jesus como figura histórica, o homem, e também como Cristo, o Filho eterno de Deus. E teologicamente isso validaria a morte dele como sendo substitutiva, ele morrendo pelo pecador, e também inclusiva, o pecador morrendo com ele na cruz. O texto até conecta isso com Romanos 6,6, que fala sobre a destruição do corpo do pecado. Quer dizer, a morte de Cristo abrangeria tanto nossa natureza humana quanto o espírito caído. E a ressurreição, então, seria o que comunica a nova vida, a vida divina, chamada de Zoé, em grego, aquela vida eterna que Efésios 2,5 menciona. Faz sentido. Então, para resumir o ponto central aqui dessas notas, elas oferecem um critério bem específico, tirado de João, para a gente poder avaliar a origem de uma mensagem espiritual. Esse critério é a confissão sobre quem Jesus Cristo é e o que ele fez. É um convite, na verdade, a uma análise mais cuidadosa, né? Não simplesmente aceitar tudo que a gente ouve. Exatamente. E isso, se a gente seguir estritamente o que foi explorado aqui, nos deixa com uma reflexão importante. Se a gente aplicar esse critério, o teste da confissão sobre Jesus Cristo vindo em carne, como é que isso poderia talvez moldar a forma como a gente interage com a diversidade toda de vozes e ensinamentos espirituais que a gente encontra por aí hoje? Fica aí algo para se pensar, né?